Como esperado, o assunto de ontem sobre sonhos causou polêmica. Muitas pessoas não estão abertas para este entendimento que a palavra de Deus deixa bem claro para nós, que Deus sim falou muito por meio de sonhos no passado, mas nestes últimos dias tem falado conosco através do seu Filho Jesus e através da sua palavra e do seu Espírito. Ou seja, Deus pode sim falar de sonho, e Deus pode falar através de sonho e através de qualquer coisa que Ele quiser. Deus é Deus. Mas Deus também tem um modo de operar. E na nossa época, nos nossos dias, Deus tem primariamente trabalhado com a sua palavra, com o seu Espírito Santo e com o nome do seu Filho Jesus, que encarnou e nos deu a imagem fiel do Pai. Então, alguns disseram assim, mas e o sonho de Jacó? Então, claramente a pessoa que perguntou ao sonho de Jacó não entende que Jacó não tinha Bíblia, Jacó não tinha Espírito Santo, Jacó não conhecia Jesus, Jacó viveu numa época em que Deus escolhia sonho como um meio de falar com as pessoas. Então, às vezes a pessoa, por falta de entendimento das épocas na Bíblia, ela não sabe diferenciar Novo Testamento de Velho Testamento, não sabe diferenciar a dispensação do Espírito Santo da dispensação do Senhor dos Exércitos, enfim. Então é natural que a pessoa que simplesmente ouve o galo cantar e não sabe onde, acredite que o que está escrito lá atrás, não é? Sobre certos acontecimentos peculiares àquela época, aquela dispensação, acontece também hoje. E a palavra diz claramente que Deus hoje nos fala através do seu Filho, já tendo falado através de muitas outras formas, incluindo sonhos. Mas há um texto aqui que fala sobre os sonhos, mesmo lá naquela época em que Deus falava sobre sonhos, já existiam os sonhos falsos. E eu vou responder também a pergunta sobre sonhos que se cumpriram. Você que diz assim, mas eu tive um sonho que depois aconteceu. Ou alguém teve um sonho, falou para mim e depois aconteceu assim mesmo. E como é que se explica isso? Já vou falar para você sobre isso. Mas deixe-me ler aqui Jeremias 29, versículos 8 e 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Então você vê aqui que já naquela época, onde Deus esporadicamente, pontualmente, não era uma coisa assim, sabe? Fui dormir, tive um sonho, o Senhor falou comigo. Não. Eram coisas pontuais, muito especiais, que impactaram a história. Então, mesmo naquela época em que Deus usava de sonhos para falar com certas pessoas, pontualmente, já havia aqueles que se consideravam adivinhos e profetas, interpretadores de sonhos, que falavam, olha, eu sonhei isso e sonhei aquilo, então vocês têm que tomar cuidado com aquilo, têm que fazer aquilo outro, porque eu tive este sonho. Então Deus alerta o povo e disse, não vos enganem, estes tais adivinhos, não deis ouvidos aos vossos sonhos, que sonhais, quer dizer, nem aos dos adivinhos e nem os deles mesmos. Não deis ouvidos aos vossos sonhos. Ora, naturalmente Deus aqui estava alertando o seu povo sobre
esse perigo de tirar a sua confiança da palavra dele, a palavra de Deus, e colocá-la na palavra de outra pessoa. Colocá-la em algo que não é confiável. E esta é a grande questão. Quando a gente parte para confiar, eu tive um sonho com isso e com aquilo, e começo a buscar o significado, a interpretação. Então eu deixo necessariamente a palavra de Deus de lado e passo a me fiar sobre uma coisa cuja origem é duvidosa. A origem é duvidosa. E Deus não é Deus de dúvida, Deus não é Deus de confusão. Quando Deus, pode ter certeza que se Deus quiser falar com você algo que não está na Bíblia, não haverá dúvida. Não haverá necessidade de ninguém falar para você que aquilo foi Deus, porque ele não vai deixar dúvida. Pode ter certeza disso. Mas hoje, a palavra de Deus, a revelação de Deus está escrita. Está lá, para que ninguém mude, exatamente para que ninguém mude. Está lá escrito. Então, quando a pessoa começa a buscar fontes extra-bíblicas, um guru que vai guiar a sua vida, um coach que vai dizer o que ele tem que fazer, um adivinho que vai falar o futuro dele, que vai revelar essa pessoa que você vai casar. Você vai casar com uma loira. Eu vejo uma morena na vida do teu marido. Eu vejo isso, não sei aquilo, você tem que vender, fazer negócio, viajar, etc. Quando a pessoa começa a apontar alguém para ser o seu guia, ela está substituindo Deus por aquele alguém. Ela está colocando o bezerro de ouro na sua vida. Simples assim. E aí vem a pergunta, né? Alguém disse assim, eu já tive muitos sonhos que aconteceram. Eu não consigo entender por que desses sonhos. E várias pessoas falaram sobre isso. Alguém me disse que sonhou sobre um assunto, aí depois foi lá e aconteceu exatamente como a pessoa sonhou. O que acontece? Preste atenção. Isso acontece com sonhos, e acontece com revelações, acontece com cartomantes, com leitores de palmas, das palmas das mãos. Todos os supostos adivinhos, sejam quais forem os nomes, médiums e tal. O que é que acontece? Qual é a estratégia do diabo? A estratégia do diabo é ganhar a confiança das pessoas. O que o diabo quer? O diabo quer a mesma coisa que Deus. Deus quer a confiança das pessoas. O diabo também. Deus quer a fé das pessoas. O diabo também. Quando a pessoa expressa a sua fé em Deus, ela dá abertura para Deus agir. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para que Deus se manifeste na nossa vida, a gente precisa manifestar a fé nele, a confiança na palavra dele, a obediência à palavra dele. Quando eu obedeço a Deus, eu dou acesso a ele, à minha vida. O mesmo mecanismo acontece com o diabo. O que o diabo quer? Ele quer fé. Ele quer que eu acredite nele. Então, a estratégia dele é despertar uma confiança na pessoa, para que a pessoa acredite nele e assim dê abertura para ele entrar na sua vida. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e consulta com a cartomante. Chega lá, a cartomante, a médium, seja quem for, conta toda a vida da pessoa. Conta a vida dela e fala, aconteceu isso com você, coisas que não haveria como alguém saber. A pessoa falou a intimidade dela. Então a pessoa fica impressionada, fala, essa pessoa é boa mesmo. Ela é boa porque ela contou a minha vida. Coisas que eu nunca falei para ninguém, ela sabia. Pois é, mas quem que sabia? Quem é que sabia? Quem que estava falando ali pela boca da médium? O espírito que está nela, o demônio que está nela, que também acompanhou a sua vida ou conhece o que acompanhou a sua vida, que causou um problema lá atrás, causou uma situação lá atrás, falou, comunicou-se, e então, usando a boca da médium, falou simplesmente o que aquele espírito sabe. O diabo é a criatura mais velha desse planeta. Ele viu tudo, ele sabe de tudo, entre aspas, ele não sabe o que está dentro da gente, mas ele é espectador do ser humano há muito tempo, estudante do ser humano e testemunha do ser humano há muito tempo. E são bilhões de demônios que existem neste mundo.
Deu para entender? Então, o espírito que agiu na sua vida no passado comunica-se com o espírito da médium, e aquela médium, então, falando a sua vida, você fica impressionado. Quando você fica impressionado, você passa a acreditar. Pronto, você deu a fé para o espírito. Agora que você deu a fé para o espírito, ele tem acesso à sua vida. Ele pode agir na sua vida com a sua permissão, porque você creu nele. Então agora, ele pode adivinhar e falar assim, olha, amanhã vai acontecer isso, semana que vem vai acontecer aquilo. Ele pode adivinhar o que vai acontecer, porque agora você deu o direito de ele agir na sua vida. Então aquele mal, aquela desgraça, aquela situação que ele preveu para você, ele pode orquestrar para que aconteça, para que o ciclo se repita e assim você acredite mais e dê mais abertura para esse espírito na sua vida. E assim é com sonho. O diabo pode provocar sonhos na pessoa, ou o que são pesadelos. Pesadelos podem acontecer por razões humanas e também por razões espirituais. Então o diabo pode provocar sonhos, o diabo pode falar em línguas, o diabo pode adivinhar, supostamente. Então, tudo isso é possível e você quer realmente entregar a confiança da sua vida a estes meios para lhe guiar? É isso que você realmente quer? Então, você é livre. Entenda, eu não estou aqui impondo sobre você a minha maneira de pensar, a minha crença. Eu estou falando para você da palavra de Deus. Eu estou falando para você o que diz o texto sagrado. O próprio Deus diz assim, não deis ouvidos aos vossos sonhos. Que sonhais? Está aqui escrito. Porque são vossos sonhos. Se for algo de Deus, não haverá dúvida com respeito a isso. Mas, repito, houve época em que Deus falava através de sonhos. Hoje, Hebreus 1:1, hoje, nos nossos tempos, nesses últimos dias, Ele tem nos falado através do Seu Filho e do Espírito dele e da palavra dele. Então você quer coisa certa, confiável e não ser enganado? Apoie a sua vida na palavra de Deus. Apoie a sua vida no Senhor Jesus. Consulte o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nunca vai lhe guiar contrário ao que a palavra de Deus diz. E assim a sua vida vai ser correta. Você não vai ficar nas mãos de ninguém, chamados profetas, profetisas, gurus, adivinhadores, prognosticadores, leitores de mão, de palma, de tarô, de cartas, médiuns disso, médiuns daquilo. Nada disso. Porque você já tem tudo o que você precisa. A palavra de Deus, o Espírito de Deus e o nome do Senhor Jesus. É tudo que você precisa. Agora você é livre, tá? Quer continuar colocando um guru no lugar de Deus? Vá em frente. Quer colocar sonhos acima da Bíblia? Vá em frente. A vida é sua. Você é livre para fazer o que você quiser. Só não é livre para escolher as consequências do que você fizer. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.